Hoje, dia 11 de junho de 2025, a Igreja celebra a memória de São Barnabé Apóstolo. Feliz este santo que mereceu ser contado entre os apóstolos, pois era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem vos fala é o Padre Diogo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazer memória dos apóstolos é fazer memória da missão que Cristo confiou a cada um de nós por meio do nosso batismo. Os apóstolos são referências para a nossa missão de discípulos e missionários. Com eles, aprendemos como ser verdadeiros discípulos e exercer a missão com afinco. Hoje, fazemos memória de Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Barnabé foi escolhido para consolar os aflitos, levando a eles uma palavra de esperança e fé. De acordo com a primeira leitura de hoje, Barnabé era um homem bom, virtuoso, cheio do Espírito Santo e de fé, e se alegrava com a alegria dos irmãos, se rejubilava quando a missão dava certo. Temos muito a aprender com esse apóstolo, principalmente no que tange ao trabalho de outros na comunidade. Vemos na igreja pessoas que, em vez de se alegrarem com o sucesso do trabalho de outros, ficam enciumadas e têm atitudes que não deveriam ser de um cristão. Quando um missionário se destaca e ganha visibilidade, há os que querem diminuí-lo, desqualificando seu trabalho. Barnabé mostra quanto é importante se alegrar com o sucesso missionário dos irmãos, porque a missão não é mérito de uma pessoa, mas de Cristo. Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia para ajudar na missão, pois crescia o número de adeptos do cristianismo naquele lugar e o trabalho aumentava cada vez mais. Ao chegar, Barnabé se alegrou ao ver a graça de Deus, pois estavam sendo feitos ali trabalhos esplêndidos. Devido à sua bondade, não teve inveja ou ciúmes daqueles que ali estavam fazendo um bom trabalho. Foi para lá para somar com eles. A igreja precisa de missionários que somem forças e não que as dividam. O que o missionário precisa dividir são seus bens, dons e talentos, e não provocar divisões. Barnabé não quer fazer sozinho o trabalho missionário. Ele deseja reunir companheiros para tornar Cristo ressuscitado conhecido e amado. Por isso une-se a Saulo, e assim forma-se uma dupla de missionários imbatível. Passam um ano trabalhando juntos, e nesse tempo formam muitas lideranças. Graças ao empenho de Barnabé, Antioquia foi o lugar onde os discípulos foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. Ela passou a ser referência do cristianismo, e o livro dos Atos dos Apóstolos faz questão de destacar as lideranças que lá foram formadas por Barnabé e Saulo, profetas e doutores. Foram essas lideranças que se transformaram em multiplicadoras do anúncio da palavra de Deus. Depois de cumprirem sua missão, Barnabé e Saulo foram enviados para outros lugares. A comunidade os envia impondo-lhes as mãos, depois de muita oração. Assim, ação e oração caminham juntas na missão. Vemos assim nos Atos dos Apóstolos e também nos próprios apóstolos o chamado que Deus nos faz. Ele nos chama, capacita cada um de nós e nos envia para a missão. É disso que fala o Evangelho de hoje, a capacitação para a missão. Jesus orienta como agir.
São dicas preciosas para um trabalho missionário eficaz e servem para todos nós, inclusive para quem já está atuando nos trabalhos de missão permanente nas paróquias através da pastoral da visitação. Jesus nos envia e nos ensina que nossa missão é anunciar a proximidade do reino. Não significa que vamos anunciar que o fim do mundo está próximo, mas que é possível transformar esse mundo em que vivemos para melhor, e esse poder está em nossas mãos. Quando acolhemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, o reino de Deus fica mais próximo de nós. O reino de Deus se aproxima quando fazemos o bem, quando ajudamos a diminuir a dor do outro, a curar suas feridas, a resgatar a sua dignidade, a expulsar os males que atingem a humanidade, principalmente os indefesos, quando nos doamos ao próximo. Para que a missão seja fecunda, é preciso se abrir a ela e nos despojar de muitas coisas supérfluas que impedem de servir com liberdade e integralmente. Por isso, Jesus recomenda que não levemos muita coisa para a missão. Quem se apega a muita coisa não tem tempo para os outros, não cuida dos outros porque tem as suas coisas para cuidar. Há outra passagem bíblica que diz: Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o nosso tesouro estiver em bens materiais, nosso coração estará ali e não nos comoveremos com o sofrimento dos outros. Jesus recomenda visitar as pessoas, sair do nosso comodismo, das nossas pastorais que se restringem às quatro paredes de nossos templos e igrejas. É preciso ir ao encontro do outro, dos que estão afastados, adentrar suas casas, suas vidas, para falar de Jesus e do seu reino, levar a paz. Todo discípulo e missionário deve ser portador da paz. A paz de Cristo, uma paz que é fruto da justiça. Quando agimos desta maneira, estamos trilhando os caminhos abertos pelos apóstolos, como fez Barnabé e tantos outros. Que os ensinamentos de Jesus e o testemunho de Barnabé nos ajudem a sermos santos discípulos e continuar a anunciar o reino de Deus que está próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São José, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, minha bênção, e que Deus lhe conceda um ótimo dia sob a sua proteção.